Olá pessoal, tudo bem? Professor Júlio. Vamos aqui ter uma aulinha agora de matemática. A ideia de fração. A ideia de fração. Para completar o acabamento do piso, Vladimir vai usar apenas parte de uma lajota de cerâmica. Olha só onde vai aparecer a fração aqui. O que Vladimir falou? Preciso dividir a lajota em duas partes de mesmo tamanho, pois vou usar apenas metade dela. Então, como vocês estão vendo aqui, né? Ele foi colocando a lajota aqui, chegou nesse momento aqui, ó, não conseguiu colocar uma lajota inteira. Então, ele vai dividir ao meio, vai pegar a metade da lajota. Então, já começa a vir um entendimento de que é fração. Fração é uma divisão, tá? Então, é a forma de você dividir objetos, quebrar, reduzi-los, pegar parte deles. Então, a lajota que ele vai colocar aqui vai ser a metade dessa grande. Então, olha só como é que a gente pode representá-la, né? Aqui está a lajota, o Vladimir vai cortar aqui, então essa aqui é uma lajota, ou seja, é a unidade inteira da lajota. E a metade, ó, como é que a gente representa? 1/2 é a lajota toda cortada em duas partes. Esse 2 aqui significa que você cortou em duas partes iguais. E esse 1 aqui significa uma dessas partes. Então, isso aqui é a metade da lajota, meia lajota, isso aqui. Então, esse é um exemplo que te dá a ideia de onde vem a fração. Olha mais outro exemplo. Ruth precisava de 1/4 de litro de leite para fazer um doce. Ela dividiu 1 litro de leite em 4 porções iguais, ou seja, a mesma quantidade, e separou apenas uma delas para fazer o doce. Então olha só como ela foi inteligente, né? A Ruth aí. Ela pegou a caixa de leite e viu que dava para colocar em 4 copos com a mesma medida. Se ela quer 1/4, então ela vai pegar 1 copo apenas. Por quê? Porque ela dividiu em 4 partes e vai pegar uma dessas partes. Então, 1 copo de 4 se lê 1/4. Ou seja, é uma fração do leite, do litro de leite. Muito bem. Vejamos uma situação genérica aqui. Pizza, 180 figurinhas, 120 reais. Vamos pegar uma situação genérica, tá? Vamos supor que isso aqui seja uma pizza, tá? Então tá a pizza inteira aqui. Estamos pegando uma situação genérica, vou fazer vários exemplos em cima disso aqui. Vamos supor que isso aqui represente uma pizza, até o formato é de uma pizza. Então aqui está a pizza dividida em duas partes. Você pode muito bem vir e comer a metade da pizza. O que está acontecendo aqui? Ó? Você comeu metade. Você comeu uma parte, que é o número de cima, de duas que a pizza tinha. Ou você pode ter dividido a pizza em 3 partes e comido uma dessas partes. Então você comeu uma parte de 3. Como se lê isso? 1/3. Você comeu 1/3 da pizza. Ou você pode ter dividido a pizza em 4 partes e comido uma dessas partes. Então você comeu 1/4 da pizza. 1 representa a parte que você comeu e 4 em quantas foram divididas. Você pode comer, ou você pode dividir a pizza em 5 partes e comer uma dessas partes. Então você comeu 1/5 da pizza.
Ou você pode dividir a pizza em 6 partes. Se você comeu um pedaço desse, você comeu 1/6 da pizza, tá? Então, vamos entender aqui o que a fração está dizendo. 1/6, você pegou uma parte de 6. Mas agora eu vou voltar no nosso exemplo aqui. Voltei. Eu vou falar que essa circunferência aqui, esse círculo aqui, não representa uma pizza, não. Esse círculo vai corresponder a 180 figurinhas que uma certa pessoa tem. Então, eu vou colocar aqui dentro 180, que representa o total de figurinhas, ou seja, um inteiro. O total de figurinhas que eu tenho são 180. Se eu divido as figurinhas na metade, então eu vou ter 90 figurinhas de cima e 90 aqui embaixo, porque 90 mais 90 dá 180 figurinhas que eu tenho. Suponha que eu dê para alguém a metade das figurinhas, o que está acontecendo? Eu estou dando 90 figurinhas. Mas vamos supor que eu pegue as minhas 180 figurinhas e divido em 3 partes. Então vai ser 60 aqui, 60 figurinhas aqui e 60 figurinhas aqui. Então olha só, 1/3 é uma parte dessa aqui só. Então 1/3 está representando 60 figurinhas, né, das que eu tenho no total. Mas se eu pegar minhas figurinhas e repartir em 4 partes, quanto que é 180 dividido em 4 partes? Vai dar 45 figurinhas em cada parte. Você já sabe dividir agora, né? 45 mais 45 dá 90, 45 mais 45 dá 90, 90 mais 90 dá 180. Então, 1/4 de figurinhas representa 45 figurinhas. Mais um exemplo. Vamos supor que eu pegue minhas 180 figurinhas e divida agora em 5 partes. Vai dar 36 figurinhas em cada parte dessa aqui. Eu não estou fazendo a continha de divisão, senão vai ficar longa a aula, né? Mas você pode fazer, pegar lá os 180, dividir em 5 partes, você vai ver que dá o 36. Só estou fazendo direto para a aula não ficar muito grande. Então quer dizer que se eu pegar 1/5 dessas figurinhas, eu estou pegando uma parte de 5. Então eu estou pegando 36 figurinhas para mim lá. E por fim, se eu dividir 180 em 6 partes, cada parte então vai ter 30 figurinhas. Ó, dá para fazer de cabeça, ó, 30 mais 30, 60, mais 30, 90, mais 30, 120, mais 30, 150, mais 30, 180. Se eu pego 1/6 dessas figurinhas, eu estou pegando uma parte de 6, então eu estou pegando uma partezinha que corresponde a 30 figurinhas. Mas eu voltei aqui que eu vou fazer mais um exemplo, agora com R$120. Suponha que eu tenha R$120, então meu total, meu inteiro, tá aqui, ó, R$120. Suponha que eu vou fazer a doação da metade desse dinheiro. Se eu vou fazer a doação da metade desse dinheiro, metade é essa parte aqui de baixo. Será quanto que corresponde a essa metade aqui? É só pegar os 120,
reais que eu tenho, dividir em duas partes. Vai dar 60 para cada um. 60 mais 60 dá 120. Então, a metade está representando aqui 60 reais. Mais uma. Suponho que eu vou doar 1/3 dos meus 120 reais. Então, você vai pegar 120 reais, dividir para 3, isso vai te dar 40. Então, vai ser 40 mais 40 mais 40. 40 mais 40 mais 40 dá 120. Então, isso quer dizer que se eu doar 1/3, ou seja, uma dessas partes, uma dessas três partes, se eu doar 1/3, eu vou estar doando 40 reais. Vamos fazer só um adendo aqui. E se eu quisesse doar 2/3? Você sabe quanto que eu ia doar de dinheiro? Ué, 2/3 vai ser duas partes, né? Posso pegar essa parte aqui, mais essa parte aqui. 40 mais 40 não dá 80? Então, 2/3, 80 reais. Certo? Fique atento a isso. Mas eu tenho lá 120 reais e quero doar apenas 1/4 desse dinheiro. Quanto que eu vou doar? Se eu pegar 120 reais e dividir para 4, vai dar 30 reais em cada parte. 30 reais aqui, 30 aqui, 30 aqui e 30 aqui. Então, 1/4 representa 30 reais. Vamos fazer outro adendo. E se eu doar 3/4 desse dinheiro, quanto que eu vou estar doando? Ué, é só pegar 3 partes daqui, ó. Pego essa e mais essa. 3 partes seria 30 mais 30 mais 30. 30 mais 30 dá 60, mais 30 dá 90 reais. Professor, estou entendendo como é que é uma fração. Mas eu tenho lá meus 120 reais e falei assim, vou doar apenas 1/5. Se eu vou doar 1/5, então vamos pegar 120 e dividir por 5, vai dar 24. Então, cada partezinha dessa são 24 reais. Porque se eu somar tudo, vai dar 120. Então, se eu pretendo doar apenas uma parte de 5, então eu pretendo doar 24 reais. Então, lembra, a parte de baixo é a parte que mostra em quantas partes foi dividida. E a parte de cima é quantas partes eu estou pegando dessa divisão. E por último, agora, suponha que eu seja bem mão fechada e vou doar apenas 1/6 do meu dinheiro aqui. Então, vou pegar o meu dinheiro e dividir por 6. Se eu pego 120 e divido por 6, vai dar 20. Então, cada partezinha dessa representa 20 reais. Porque 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20 dá 120. Então, 1/6 representa 20 reais. Então, quanto que representa 3/6? Se eu for doar 3/6. Se eu for doar 3/6,
Eu vou doar isso aqui, ó. 3 partes de 6. Ou seja, 20 mais 20, 40, mais 20, 60. R$ 60. Observe que é a metade do círculo, né? 3 de 6, você está pegando a metade do seu dinheiro. Só para fazer uma observação, que a gente vai fazer mais tarde essas definições, mas só já para começar a ficar claro, esse número de cima aqui a gente chama de numerador, e esse número de baixo de denominador. Tá? Então a gente vai usar esses nomes aqui. Falar assim, o numerador é 5, o denominador é 10. Então você tem que saber esses nomes também. Vamos ver como se lê algumas frações. A gente vai desculpando minha garganta aí, mas ela está péssima. A leitura das frações com denominadores de 2 até 9 você já conhece. É o que a gente acabou de ler aqui, né? 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 1/3, 1/5, 4/7, 1/9. Então o número de cima lê normal, né? 1, 2, 3, 4. E os de baixo a gente fala meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Agora, quando os denominadores são os números de baixo, lembra, né? Quando os denominadores são 10, 100 ou 1000, a gente vai ler assim, ó, 1 décimo, 2 décimos, 20 décimos, 36 décimos. Quando o denominador é 100, a gente lê centésimos, 1 centésimos, 12 centésimos, 95 centésimos e assim por diante. E quando o denominador é 1000, a gente coloca o milésimo. Em cima você lê normal, 20 milésimos, 4 milésimos, esse aqui 1 milésimo, ok? E agora conheça a leitura de frações com outros denominadores, tá? Quando passou aqui do 10, né? Porque até o 9 você sabe ler, até o 10 você sabe ler, mas se for denominador 11, se for denominador 12, você vai ler os números normais, ó, 5, 12 avos. Você vai colocar esse avos na frente. O que é o avos, né? Tá aqui o menininho falando. Avos quer dizer divisão em partes iguais. A fração 5 dozeavos representa 5 das 12 partes iguais em que a unidade foi dividida. Então esse avos aqui é só quando tem valores maiores que 10, tá? Pode ser o 11, pode ser 6 onzeavos. Tipo aqui, 7 31 avos. Então você vê que você lê os números normais, ó. 3 e 20, né? Então 3, 20 avos, tá? Sem problemas. Só esses aqui que tem uma leitura diferenciada. Então é isso, pessoal. Vou fazer exercício agora, tá? Bora lá. Até.